começar por saudar duas pessoas que são a mesma, que é o Fernando dos Santos, porque é um amigo, é um dos meus grandes amigos íntimos de há muitos anos, e além disso ele já tinha escrito alguns contos e nos últimos anos publicou 2 romances que eu vivamente recomendo, que é A Rua dos Remédios e o 2PM. Curiosamente são sobre duas facetas de Portugal, uma faceta que se passa nos anos 30, 40, durante a Segunda Guerra Mundial, e outra que tem muito a ver com a atualidade. Para além disso, tem a ideia desta excelente iniciativa da Heterónimos, para ir contra a corrente e quebrar o ciclo vicioso que já falaram, não é? Porque, inclusive, é preocupante que, por um lado, realmente esta época da internet e este tipo de revolução pós-industrial, ou segunda revolução pós-industrial, se quiserem, porque a primeira deve ter sido a que foi feita pelos meios de comunicação globais, mas a nível de televisão, é preocupante que isso nos permita, em qualquer sítio do mundo, desde que haja rede, acedermos a obras e coisas fantásticas, mas também permite que qualquer coisa seja publicada sem nenhum critério, sem nenhum filtro, portanto como todas as criações do homem, não é? Desde que ele está na Terra, tem dois lados, não é? Tem um lado que é muito positivo e que pode até ajudar muito a desenvolver a cultura, tem um outro lado que pode obliterá-la. De maneira que é preocupante realmente que esse lado obliterante esteja cada vez mais a vir ao de cima. Mas eu não quero estar a fazer muitas considerações sobre isso, senão depois começo aconselho as pessoas que queiram compreender Portugal como está hoje em dia. O ideal é voltarem a ler as farpas dessa de Queiroz, porque infelizmente estão completamente atuais. Portanto, o Portugal de 1870 e tal, que ele descreve, 1873-2, não é muito diferente do de hoje, e acho que para bom entendedor, boa palavra basta. Bem, em relação ao Fernando, também tenho que lhe agradecer, para além da amizade enorme que temos há anos, enfim, ele também me ter incitado a escrever. Porque eu também comecei por escrever umas coisas, ou seja, a primeira vez que eu escrevi foi num jornal do Liceu Gil Vicente, onde eu andei durante os 7 anos, porque antigamente não havia estes ciclos, não é? Uma pessoa ia para um liceu e estava lá do primeiro ao último ano. Isso foi já antes do 25 de Abril, obviamente, e foi a primeira vez que eu escrevi algumas coisas, inclusive uma vez escrevi um artigo romântico sobre os problemas da guerra do Vietnã, e por causa disso até o reitor me chamou e me aconselhou a não escrever mais coisas dessas, o que eu também acho que ele tinha uma certa razão. Não na parte política, mas o estilo era mau e a abordagem era demasiado romântica e de facto hoje em dia não me revejo nesse texto. A partir daí fui sempre escrevendo alguma coisa, tenho uma pilha de coisas escritas numa pasta, mas e também houve uma altura em que eu escrevi muito letras para músicas, para canções, etc. Isso é outra história, mas pronto, cheguei àquela altura na minha vida em que comecei a pensar que já tinha feito muita boémia e precisava era de acabar o curso e tive medo de morrer de fome e parei de escrever. Depois, na minha vida profissional, que não vou estar aqui a fazer-vos perder tempo, de vez em quando nos aviões e tomava uns apontamentos de coisas e pensava sempre voltar a escrever, mas pronto, havia sempre qualquer coisa que me impedia. Para além de outra coisa que eu que tive uma grande influência, como é óbvio, não vou escamotear, é que o meu pai, Rui de Brito, era escritor e é um escritor até com uma obra vasta publicada, que não foi muito justiçado, mas isso não vou estar a queixar, porque em Portugal alguém ser justiçado é uma raridade. E isso, ao contrário do que vocês possam pensar, até era uma coisa que me inibiu mais de escrever do que outra coisa. Porque havia o problema de que o meu pai era uma pessoa muito culta, introduziu-me a muita coisa. Além disso, as coisas que ele escrevia, eu gostava delas, não era para ele ser meu pai. Aliás, nós tínhamos uma separação completa entre a nossa relação de amizade e a relação pai-filho, que é uma coisa estranha, mas era assim. Mas isso até me inibia, porque, por exemplo, o meu pai, que tinha uma vida complicadíssima de trabalho, conseguiu escrever não sei quantas coisas e eu tive sempre muita dificuldade em escrever no meio do fim. Acabei por ter uma vida parecida com a dele e tinha muita dificuldade com isso. Mas claro que ele é uma influência, obviamente. Depois, para além disso,
Tenho um grande amigo músico, o Pedro, que também, com quem eu escrevo letras há muitos anos e que também sempre me disse para eu escrever qualquer coisa, mas estava-se o mesmo panorama. E também tenho outro amigo meu que está aqui sentado à minha frente, que me disse um dia, que me chamou escritor um dia, e que também contribuiu, tudo isto junto contribuiu para que eu, há uns tempos atrás, decidisse definitivamente vou pegar nas coisas que estão escritas e vou escrever coisas novas e vou mesmo escrever. Por isso, como vou fazer 65 anos em dezembro, aconselho toda a gente que lhe apeteça escrever, que se sentem e realmente escrevam. Porque, pronto, em relação à história eu estou muito contente de estar nesta coletânea. Acho ótimo que haja 20 contistas que estejam nesta coletânea, porque eu acho excelente, não é? Não vou falar sobre os contos das outras pessoas, não porque eu não gosto deles, mas porque não fui eu que os escrevi. Pronto, o que eu posso falar de alguma coisa dos meus contos, sobretudo talvez das minhas influências para os escrever, embora é assim, também é sabido que nós, como já foi aqui descrito até pelo Fernando, escrever às vezes é quase um processo mediúnico, chamaria assim, porque são coisas que de repente nos aparecem e que nos são ditadas, ou por exemplo nós escrevemos uma personagem e ela de repente resolve ir para o outro lado e fazer tudo de outra maneira, ou nós centramos muito numa história e estamos a desenvolvê-lo e afinal percebemos que o ângulo certo não é aquele, ou que o personagem tal salta de repente para dentro de nós e não nos deixa fazer mais nada se não escrever sobre ele. Mas pronto, dentro daquilo que eu posso e também para contribuir um bocado para o que eu acho que é hoje em dia necessário, que é sair um bocado da cultura do soundbite e do instantâneo, porque nós estamos numa época que é os tais perigos da internet, que eu não gosto, que é, as pessoas chegaram ao ponto de até só lerem os cabeçalhos das notícias. Portanto, como é que leem sequer nos livros qualquer coisa, nem um parágrafo leem, o que é um perigo, porque depois passam a vida a agredir-se e a discutir sobre coisas que não leram, não é? Que é uma coisa que me faz uma confusão extraordinária, não é? Porque nem sequer analisam o que estão a fazer. Bem, eu escrevi 2 contos para esta coletânea, a ordem porque eu escrevi não é a ordem porque foram publicados, mas eu não estou a protestar. Pronto, vou começar pelo que está no livro, em segundo lugar, que se chama Regresso a Ítaca, que é um conto que eu escrevi. Pronto, vou tentar. Pensei a posteriori, depois de ter escrito, pensei que influências é que ele teria. Uma, claramente, é a Odisseia do Homero, não é? Porque é um texto fundador, digamos assim, um texto da Antiguidade Clássica, fundador da literatura europeia. É sempre uma história fascinante, não é? A questão do Ulisses que quer voltar a Ítaca para casa, para a mulher e para o filho, e tem não sei quantas peripécias pelo caminho, e aparece uma deusa que não o deixa sair de uma ilha onde há todos os prazeres do mundo. Digamos que para esse conto, não vos vou contar a estrutura do conto, para esse conto, eu, pensando bem, a minha principal influência. E de maneira nenhuma, quando eu estou a falar de influências, estou a querer comparar-me com essas pessoas, como é lógico, não é? Para mim, a minha principal influência para o Ítaca, uma delas, são 2 contos do Eça de Queiroz, um deles chama-se Perfeição, e que por acaso se passa quando o Ulisses está numa ilha com uma deusa, e embora o meu conto não tenha a ver com isso diretamente. E há um outro conto que eu considero um dos contos mais fabulosos que já se escreveram em língua portuguesa, que é lindíssimo, que se chama José Matias. E eu, retrospectivamente, quando olhei para o que tinha escrito, uns tempos depois, percebi que tinha influências disso, embora, pronto, são influências. Outra coisa que também me influenciou muito em termos de contos e continua-me a influenciar, há um excelente autor português, que se chama José Rodrigues Miguel, que passou a maior parte da vida exilado nos Estados Unidos, pertencia ao grupo da Seara Nova, que queria reformar a Primeira República, e que depois acabou por se exilar nos Estados Unidos, trabalhou muitos anos no Reader's Digest, voltou a Portugal depois do 25 de Abril, mas por causa da tal litrocambada que o Fernando falou há bocado, resolveu voltar para a América e viveu lá sempre, inclusive todo o espólio dele está numa biblioteca nos Estados Unidos. E é um dos mais fantásticos contistas da língua portuguesa, tem contos fantásticos. Eu só vou citar 3 que eu gosto particularmente. Um é Saudades para a Dona Genciana, que até já foi feito um filme, não sei se já viram, até com a Seu Guerra. Outro conto dele fantástico é Leá, e aliás, isso faz parte de um livro dele que se chama Leá e Outras Histórias, que ganhou o prémio Camilo Castelo Branco. E outro que eu gosto imenso chama-se Regresso à Cúpula da Pena, e tem a ver com um desnível temporal,
com uma situação quase roçando a ficção científica. Em relação ao segundo conto, isto são influências, mas não quer dizer que... Isto é pensando a posteriori no que é que tinha escrito. O segundo conto, que se chama Deixem em Paz as Mulheres Bonitas... esqueci-me de dizer outra coisa. É que no Ítaca também tem influências de um poema de um poeta grego muito importante, chamado Constantinos Cavafis, que foi uma das influências para um célebre escritor que é o Lawrence Durrell, que escreveu o Quarteto de Alexandria e que traduziu 3 poemas deles. Pronto, o resto leiam, mas é o regresso aí. Quanto à Deixem em Paz... Carlos, deixa-me só dizer sim. que tens 3 minutos. Okay, mas nestes 3 minutos eu vou esclarecer que este homem é tão irritante. Ele está aqui a tarde toda a falar com vocês. Este homem tinha 20 em filosofia sempre. No liceu, era rei, tinha para aí 12 ou 13, por amor de Deus. Sempre 20. Ele tem aqui corda para a tarde toda. Não, eu vou ser muito rápido. Portanto, o outro conto, Deixem em Paz as Mulheres Bonitas, é um cruzamento muito complicado de coisas. Muito rápido, tem a ver, primeiro, com o choque que eu tive pela primeira vez que fui aos Estados Unidos e fiz uma viagem nos Estados Unidos, e o choque cultural que foi para mim os Estados Unidos, porque eu não sou daquelas pessoas que demonizam os Estados Unidos e essas coisas, pelo contrário, acho que toda a gente lá devia ir para ver aquilo, mas tive um choque cultural intensíssimo quando estive lá. Depois há um escritor que eu adoro, que é o Scott Fitzgerald, que é o que toda a gente conhece do Great Gatsby, mas que é um excelente contista e tem uma coletânea. Eu tenho em inglês chamada The Diamond as Big as the Ritz, que eu aconselho toda a gente a ler. Os contos dele são excelentes. E depois também, porque, na verdade, depois leiam o conto, eu não vou explicar porquê, é uma espécie de homenagem póstuma a 2 mulheres muito bonitas, que eu achei muito bonitas e que resolvi falar delas pela sua beleza. Aliás, a conclusão do conto, isto pode parecer fútil, só que a mim interessa-me mais as características humanas das pessoas, e acho que nenhum de nós gosta da frialdade, todos nós preferimos a beleza, se bem que cada um tem o seu critério de beleza, do que estar a discutir fazer discussões sobre ideologias e não sei o quê. Eu basicamente sigo a linha do meu pai, não é que quer ser, o meu problema é mais humanista, gosto de perceber o drama humano, cada pessoa tem o seu drama, seja a classe social ou o tipo de vida que tem, e a mim o que me interessa é essa parte. E além disso, outra coisa que me interessa é a beleza e a essência das coisas, e também há coisas que há no mundo transcendentes, mas isso não me obriga, obviamente, a ser religioso. Pronto, obrigado.